ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vê a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Até aqui, irmãos, palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Ela que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, apto para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. Ó Deus, que tu aplique em nós as tuas verdades expostas nessa leitura, que possamos, ó Deus, sair daqui não somente cheios do conhecimento, mas que possamos sair daqui, ó Deus, para praticar as verdades que tu mesmo vai nos falar nesta manhã. Abençoa, ó Deus, portanto, esse momento, e que tu mesmo fale poderosamente em nossos corações nessa manhã. É o que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eh, eu tenho pregado em série no livro de Eclesiastes, e é interessante que o Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, ele diz, ele começa, aliás, com a frase: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade, no original, ela tem diversos significados. A palavra é rebel, e tem vários significados. Pode significar ilusão, vapor, fumaça, sopro, fôlego, algo que é inútil, algo que é em vão. Vaidade não é passar 2 horas diante do espelho, porque a vaidade aqui tem o significado de dizer aquilo que é vão, aquilo que é fugaz, aquilo que é inútil, que é temporário. Outra frase muito importante e que no texto que nós lemos apareceu diversas vezes é a expressão "debaixo do sol". Essa expressão "debaixo do sol" se refere à vida humana, sob uma perspectiva puramente terrena. É uma vida sem Deus, sem uma conexão espiritual com Deus. Por isso que o autor, que é Salomão, rei de Israel, ele usa muito essa palavra "debaixo do sol", porque a perspectiva que ele nos oferece aqui na maioria das vezes, essa perspectiva abaixo do sol. Por isso que, debaixo do sol tem significado de ser algo que é transitório, que não é permanente. O livro de Eclesiastes não é um livro tão fácil nós entendermos. Eu consigo, aliás, é possível você ver Cristo em cada uma das linhas do livro de Eclesiastes. Mas, entretanto, o pregador, como o próprio autor se auto-intitula, ele nunca dá a informação de graça, mas ele vai exigir de nós o exame mais criterioso da sua fala. Porque quando ele diz assim: "abaixo do sol",
e expõe, ele está querendo dizer que se existe abaixo do sol, é porque também existe o acima do sol. E eu consigo ver Cristo nessa exposição quando nós mudamos a nossa perspectiva de analisar somente abaixo do sol e passamos a ver sob a perspectiva de quem vive acima do sol. É por isso que ele exige de nós o exame mais criterioso das suas falas. Mas é um livro difícil de nós entendermos, em primeiro lugar porque também ele contém mais perguntas do que respostas. Mas o mundo é difícil de entendermos mesmo. Nós mesmos não temos todas as respostas para todas as nossas questões. Nós também não compreendemos muitas coisas aqui debaixo do sol. Os primeiros 6 capítulos do livro de Eclesiastes refletem profundamente, os propósitos da vida debaixo do sol, incluindo as eventuais alegrias passageiras, as incertezas que temos aqui no mundo. E por isso que Salomão, nos versos até agora, ele investigou profundamente sobre muitas coisas. Essa investigação foi profunda, ele sendo o homem mais sábio que viveu na face da terra, ele pesquisou profundamente sobre as coisas. Tanto é que no início ele já falou sobre a sabedoria, já falou sobre o tempo, já falou sobre prazeres, incluindo mulheres, incluindo vinho. Também já falou sobre grandes realizações, grandes obras. Já falou também muito sobre o trabalho, sobre a sabedoria, né, como falei, sobre dinheiro e até mesmo já falou sobre morte. Salomão enfatizou que a injustiça e a opressão existem nesse mundo. Falou que as riquezas são vaidade, eh, e que o mundo, que as pessoas não têm limites, não têm limite para o seu apetite. Mesmo quando o homem atinge o dito sucesso, ele nunca vai estar satisfeito. Ele já usou a fórmula: melhor é isso do que aquilo. Interessante essa forma de Salomão se expressar, porque quando ele diz melhor é isso que aquilo, isso é como uma arma contra o pessimismo. É uma arma contra a frustração e contra a depressão. Ou seja, mesmo com toda a vaidade que existe na vida, existem coisas que são melhores do que outras, mostrando para nós que é possível sim, nós sermos sábios e termos alegria, mesmo no mundo debaixo do sol. No capítulo 8º, que foi a a última exposição, no capítulo 8º, o autor ele destaca que a sabedoria pode nos ser útil para iluminar nossas mentes e transformar nossas vidas a partir de atitudes sábias. E também a importância de respeitar as autoridades. E abordou a aparente injustiça que há entre os ímpios prosperarem e os justos sofrerem. Ele enfatizou a necessidade de viver com alegria e aproveitar as bênçãos da vida como presente de Deus, mesmo que vivemos num mundo de incertezas. O capítulo 8º, irmãos, ele conclui afirmando que o ser humano jamais vai entender plenamente as obras de Deus. Mas o resumo de tudo isso que ele já falou até agora é que debaixo do sol, longe de Deus, todas essas coisas são vaidade e correr atrás do vento. Mas, quando conhecemos o Deus criador de todas as coisas, que tudo vem dele, então a vida debaixo do sol muda-se a perspectiva e torna-se uma grande bênção. A vaidade da vida, conforme fala o pregador, só vinha confirmar uma coisa: que o homem sem Deus tem um vazio no seu ser e que só Deus consegue preencher esse vazio. Nesta pregação, baseada em Eclesiastes 9, de 1 a 10, o autor ele volta a falar sobre a realidade inevitável da morte.
falou no capítulo 7, versículo 1, quando ele diz: "Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento". Também falou no capítulo 8, versículo 8, quando diz que não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Então ele vem falando sobre morte já, e essa morte ela chega para todos, independentemente das nossas ações, pode ser ações boas ou ruins, do nosso caráter, que pode ser um caráter bom ou ruim, ou a nossa condição, independentemente disso tudo, a morte chega para todos. Aqui ele vai incluir, né, justos e perversos, bons e maus, todos, enfim, vão compartilhar do mesmo destino, que é a morte. E aqui nessa passagem também nos diz que essa certeza de que vamos morrer um dia, isso pode tornar a vida uma vaidade, uma névoa, com um sopro, algo inútil. Mas aqui o autor vai destacar a importância que temos de aproveitar o presente, por um lado, com alegria, aproveitar a oportunidade que nós temos aqui de estar vivos e desfrutarmos com alegria, mas também com um propósito. A nossa vida não é sempre para ser vivida, não. A nossa vida tem um propósito, e esse propósito é glorificar a Deus em todas as nossas ações. Quando você muda a perspectiva de tomar uma vida, levar a vida por levar, e uma vida que visa a glória de Deus, você percebe que as coisas mudam. Você vai ter uma alegria mesmo passando por dificuldades, porque a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. Portanto, o que Salomão nos aconselha aqui é que vivamos intensamente. Tanto é que vai nos exortar, vamos detalhar daqui a pouco, mas comer com alegria, desfrutar das bênçãos diariamente, valorizar as relações amorosas e também trabalhar com dedicação, porque na morte não vai haver mais oportunidade de nenhum tipo de ação, não vai ter mais oportunidade de nenhum tipo de relacionamento. A mensagem central é que a vida deve ser vivida com gratidão, mas também com sabedoria, reconhecendo que o tempo aqui na Terra, tem limitações, ele é limitado, e que cada momento aqui na Terra é um presente de Deus. Portanto, meus irmãos, acabei de fazer uma introdução, e o título dessa pregação é A Morte Chega para Todos. Dividi essa pregação em 3 partes. A primeira, falarei sobre a soberania de Deus, sobre a vida e sobre a morte, baseado no versículo de 1 a 3. Em segundo lugar, a preciosidade da vida presente, baseado no versículos 4 a 6. Terceiro lugar, terceira parte, viva com propósito e com alegria, baseado no versículos 7 a 9. Vou usar o versículo 10 para concluir essa pregação e, em seguida, fazer 3 breves aplicações. Então, em primeiro lugar, a soberania de Deus sobre a vida e a morte, baseado no versículo de 1 a 3. Então, iniciando mesmo essa primeira parte da pregação, imagine que a vida seja como os rios que fluem para o mar, de uma nascente até o mar. Alguns rios são calmos, são tranquilos, enquanto que outros rios possuem corredeiras. Alguns rios são largos, com fortes correntezas, enquanto que outros são estreitos e calmos. Mas apesar da diferença do percurso, esses rios específicos, eles têm o mesmo destino, que é o mar. Da mesma forma, os versos de 1 a 3 de Eclesiastes capítulo 9, ele nos lembra que independentemente de como vivemos, seja justo, seja ímpio, seja rico ou pobre,
seja religioso ou seja indiferente, todos fluímos para o mesmo destino inevitável, que é a morte. O percurso do rio, esse rio da vida, ele está nas mãos de Deus. Então Deus dirige a nossa vida. Deus determina a a a direção do rio. É Deus que define o ritmo como esse rio corre, mesmo que não entendamos o porquê de algumas águas serem mais turbulentas que outras. Mas o que nós sabemos é que Deus é soberano para dirigir o curso da nossa vida, de cada um de nós. A parte a primeira parte do versículo 1, que diz: "Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus." Aqui, irmão, ficou claro, já tinha ficado claro no versículo anterior, mas aqui ficou claro que Salomão ele pesquisou exaustivamente para poder entender o que ele falaria a seguir. Mas entender o quê? Ele inicia dizendo que os justos e sábios estão nas mãos de Deus. Aqui, meu, demonstrando uma preocupação específica com aquelas pessoas que buscam viver de acordo com a palavra de Deus, de forma correta, de acordo com a palavra de Deus. Embora nessa primeira parte do versículo não haja um contraste entre justos e ímpios, mas o foco aqui é oferecer conselhos sábios para que esses que são justos, esses que são sábios, eles consigam enfrentar bem o mundo, e esse mundo, como nós sabemos, repleto de contradições, também de sofrimentos. Esse verso ele aborda um dos grandes dilemas da sociedade debaixo do sol, que é: se Deus é bom, isso também se Deus é soberano, por que permite o sofrimento do justo? Essa é uma pergunta que embaixo do sol é muito feita. E muitos concluem que Deus ou não é plenamente bom, ou não exerce total soberania, abdicando do seu direito de controlar todas as coisas. Mas, meus irmãos, entretanto, o pregador ele é contrário a essa visão, porque ele argumenta que essa aparente injustiça no mundo, no fundo é uma prova, uma prova contundente, exatamente do oposto, que Deus ele é soberano, porque tanto todos estão nas mãos de Deus. E aqui está enfatizando, os justos estão na mão de Deus. E a passagem também deixa de forma clara que os humanos não podem controlar Deus. É o contrário. Os humanos não conseguem manipular as bênçãos de Deus, porque tudo está submetido à vontade de Deus. A expressão mãos de Deus, no original, simboliza soberania, simboliza proteção e cuidado. Mas, irmãos, apesar dessa soberania, proteção e cuidado, isso não garante uma vida livre de dificuldades. Sabemos que nada acontece por acaso. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada uma das nossas obras, porque ele sabe os nossos feitos, como acabamos de ler. Agora, o pregador destaca que essas injustiças que acontecem no mundo, elas não anulam o cuidado de Deus, cuidado divino. Apesar de haver injustiças, não esqueçam, Deus está no controle, cuidando de nós. Enquanto estiver passando pela tribulação, saiba, Deus vai estar conosco, também passando pela mesma tribulação, junto conosco. Portanto, essa passagem nos convida a confiar plenamente em Deus, que está no controle de todas as coisas. E que Deus controla a história. Mesmo nós não compreendamos os caminhos do Senhor, mas pode ter certeza, Ele está no controle da história. Já a parte B do versículo 1 diz o seguinte:
E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Aqui ressalta a imprevisibilidade do futuro, indicando que a vida não oferece garantias sobre aquilo que nos aguarda. Seja, por um lado, amor, que eh, pode significar situações favoráveis, incluindo prosperidade, ou pode ser o ódio, que reflete exatamente as situações desfavoráveis ou adversidades. Nós não temos controle sobre essas coisas. Nós somos limitados. Mesmo que eu seja justo, eu também não tenho controle sobre o meu destino aqui debaixo do sol, porque tudo está na mão de Deus. É importante que se diga, não tenho controle sobre nada debaixo do sol. Por isso que para o existencialista, que é aquela pessoa que não crê em Deus, essa compreensão ela parece ser indiferente, ela parece ser, irrelevante. Mas para aqueles que temem ao Senhor, que são justos diante de Deus, ela é uma fonte de confiança, como falei anteriormente, porque ela revela que Deus continua agindo de forma soberana, mesmo que vivamos num mundo de incertezas. Mais uma vez ressalto, isso aqui é muito importante, meus irmãos. A confiança em Deus, ela não elimina 100% do sofrimento, também não evita a morte, mas ela transforma a perspectiva do crente. Agora o crente descansa na justiça e na bondade de Deus, enfrentando desafios que aparecerem, mas sempre com essa visão correta, dependência de Deus, confiança em Deus. O verso 2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Aqui, irmão, Salomão apresenta a morte como o grande, vamos dizer que é o grande igualador da humanidade, porque a morte atinge aos justos e atém também aos ímpios. Ela atinge aos puros e aos impuros. Ela atinge os adoradores, aqueles que sacrificam, mas também aos que não sacrificam, são indiferentes, não cultuam a Deus. E também aquele que jura com aquele que teme o juramento. Interessante que essa palavra teme o juramento, quando você vai no original, ela significa as pessoas que não querem compromisso. Esse temer o juramento é se esquivar dos compromissos. Portanto, não há distinção nem espiritual, nem moral, nem cerimonial que altere a condição da morte. Isso mesmo pode parecer, em princípio, um pouco desanimador, porque está nivelando os obedientes com os desobedientes. Mas aqui Salomão está enfatizando, essa verdade de que o homem é limitado diante da soberania divina. Algo que eu julgo-se muito importante nós colocarmos em destaque em nossas vidas, é que mesmo que estemos vendo Salomão falando, reconhecendo que a morte é certa para todos, mas nas entrelinhas, veja que ele não está abordando a vida após a morte. Ele está vendo a vida debaixo do sol. Ele não está falando nada sobre a vida após a morte. Por isso que o pregador desafia os servos de Deus a viverem com confiança, colocando a sua esperança em Deus e não nas coisas daqui da terra. Então ele convida os crentes a enxergar além das aparências terrenas, olhar não somente o que está abaixo do sol, mas também olhar para o que está acima do sol.
O verso terceiro diz o seguinte: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Irmãos, a morte, ela é considerada uma tragédia, porque aqui ele diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Então, essa palavra mal, no original, tem a ver com coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas que causam infelicidade. Então, a morte traz isso para nossas vidas. Mas não esqueça que ela iguala a todos, né? A morte ela é o igualador. Só que esta certeza, ela acaba levando a muitos a viverem em forma insensata. Tanto é que ele usou aqui cheios de maldade. Quando você não encara sob a perspectiva correta, você vai dizer: ó, comamos e bebamos, que amanhã morreremos mesmo. Então muitos, como não veem essa perspectiva, eles passam a ver dessa forma insensata. Outros até se questionam: que vai ser sábio, que vai ser justo, que todos vão morrer mesmo. Mas apesar disso, nunca esqueçamos disso. Esse texto ele não nivela a dignidade das pessoas. Ele não está considerando o caráter, o valor, a crença de cada um de nós. Não tá considerando isso. Ele só está considerando que a morte é uma condição universal. É importante destacar aqui, irmãos, que Salomão, ele diz que mesmo sábios e justos, aliás, foi falado na liturgia, momento da confissão de pecados. O que foi falado aqui é que mesmo os sábios e justos, eles compartilham a natureza pecaminosa dos ímpios. Nós somos miseráveis pecadores. Mas qual é a diferença entre um cristão e um ímpio, se todos são pecadores? A diferença é simples. Um grupo está remido pelo sangue de Cristo, o outro não. Essa é a única diferença, meus irmãos, entre o crente e o descrente. Aquele que vive sob a nossa perspectiva e aqueles que ainda vivem ainda sob a perspectiva debaixo do sol. Por isso que ele fala o coração dos homens. E também usa a palavra todos. A todos. Os homens. E o caminho é a morte, que é aquele igualador, como eu acabei de falar. Portanto, nós também enfrentamos as mesmas situações da vida. E a expressão rumo aos mortos reforça essa igualdade, como eu mencionei anteriormente. Essa igualdade da mortalidade. Só que, meus irmãos, essa reflexão, embora aparente ser uma reflexão sombria, a ideia nunca é desanimar. Nunca é desanimar os irmãos. Mas é somente para destacar a fragilidade da condição humana e a necessidade de buscarmos Deus em sabedoria. Como segundo ponto dessa pregação, gostaria de falar sobre a preciosidade da vida presente, baseado no versículos 4 a 6. Inicialmente, imagine que a vida é como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Enquanto a lâmpada está ligada, o ambiente está completamente iluminado. A possibilidade de você fazer muitas coisas, movimentar, ler, arrumar, dá para você organizar, dá pra fazer muitas coisas enquanto tem luz no quarto escuro. Agora, quando a lâmpada se apaga, tudo fica em trevas e não tem mais como você fazer aquilo que você fazia quando tinha luz.
Da mesma forma, os versos de 4 a 6 ele nos ensina que enquanto estivermos vivos, temos esperança e temos oportunidades de fazer coisas, obras. E Salomão compara a vida, mesmo na sua forma mais humilde, é mais valiosa do que a morte, pois na morte cessam todas as atividades, cessam todos os relacionamentos, todas as emoções cessaram. O versículo 4 nos diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aqui o pregador traz esperança para cada um de nós, ao afirmar que enquanto há vida, há possibilidades. Esse provérbio, melhor um cachorro vivo do que um leão morto, ele diz que a vida, mesmo em condições humildes, é mais valiosa do que a morte, porque na morte tudo acaba, cessou. Isso tem a ver, irmãos, com o mundo antigo, na época que o livro foi escrito, em que o cachorro era um animal desprezado. Talvez não tanto quanto não seja o dia de hoje não seja exatamente igual, mas na época que foi escrito, o cachorro era um animal desprezado. Tanto é que quando Golias, na luta, né, de Davi contra Golias, Golias disse para Davi o seguinte: "Sou eu algum cão para veres a mim com paus?" Ele se colocou assim: "Será que eu sou um desprezado, um humilde, para tu vires comigo com paus, lutar comigo?" Então, aqui está retratando, meu irmão, que o cachorro naquela época era associado à humilhação mesmo, à humilhação. Enquanto que, por outro lado, o leão já simbolizava força, majestade, nobreza. Então, embora o destino final de justos e injustos seja comum, o pregador nos exorta a olhar para a vida como um presente que nos foi oferecido por Deus, e também a chance de fazermos a diferença, agir com sabedoria, honrar a Deus, isso fazendo antes da morte, enquanto estamos vivos. Aqui a ênfase é na necessidade de valorizar a vida como uma oportunidade única para corrigir caminhos, fazer o bem e agir de maneira sábia. O versículo 5 nos diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então Salomão contrasta os vivos e os mortos. Aqui ele enfatiza que os vivos têm a consciência da morte. E isso dá a chance deles viverem uma vida digna, uma vida com propósito. Enquanto que, por outro lado, os mortos já não tem mais isso, não tem mais conhecimento, não tem mais influência, não tem mais nenhum tipo de recompensa na vida, falando debaixo do sol. A exortação aqui é que a perspectiva correta sobre a morte não é focar na morte, por momentaneamente não focar na morte, não é colocar a morte como foco, mas ver o que é possível ser feito antes da morte chegar. E aqui está denotando as possibilidades de ações dos vivos. O que os vivos podem fazer? Que é contrastado com a ausência daquilo que os mortos não podem mais fazer. Embora os vivos saibam que a morte é inevitável, não devemos ser pessimistas, mas devemos valorizar a vida como uma bênção. Por isso que Salomão encoraja os vivos a aproveitar o presente, reconhecendo que, enquanto vivos, ainda há tempo para agir, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de pensar e agir de forma diferente. Ainda há tempo, meus irmãos, de fazermos tudo para a glória de Deus, ao invés de, por outro lado, ficarmos só lamentando: um dia vamos morrer mesmo. Esse fim mesmo vai vir para todos, mas ao invés de ser pessimista, por outro lado, devemos ser otimistas. Enquanto vivemos, temos a oportunidade de fazer coisas belas, visando a glória de Cristo. O versículo 6 nos diz: amor, ódio e inveja para ele já pereceram,
para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então esse versículo 6 está relacionado com o verso anterior, porque Salomão aqui continua falando sobre os mortos. O pregador ele ressalta que os mortos perderam qualquer tipo de emoção e atividade que existe na vida debaixo do sol. Tanto é que quando ele usa os termos amor, ódio e inveja, isso são paixões, são interações que os mortos, né, tinham, mas que agora não tem mais, porque essas atividades cessaram. Não há mais nenhum tipo de envolvimento dos mortos. Não consegue mais viver, não consegue mais eh, apalpar mais nada. Indiretamente, Salomão destaca a necessidade de valorizar a vida enquanto há tempo. Ele provoca o leitor, ele tá nos incitando a verificar o que tem além disso que ele está falando, tá. Ele tá provocando a perceber que, apesar da morte ser não ter como nos livrar da morte, ela mostra que enquanto estivermos vivos, ainda assim podemos agir e sentir. Por isso que essa visão reforça a urgência de aproveitar o presente, valorizando as emoções e experiências, sempre vendo isso como dádivas do próprio Deus. Como terceira e última parte da pregação, baseado no versículo de 7 a 9, verificamos a vida com propósito e com alegria. Agora, irmãos, imagine que você foi convidado para um grande banquete e a mesa está cheia de comidas deliciosas, bebidas, amigos para compartilhar. No entanto, há uma condição: o banquete tem um tempo limitado. Quando o alarme tocar, todos devem sair da sala e não haverá mais oportunidade para desfrutar das guloseimas oferecidas. Da mesma forma, os versos de 7 a 9 nos ensinam que a vida debaixo do sol é como um presente de Deus. É comparável a um banquete. Somos chamados a participar do banquete com alegria e com gratidão. Veja, fomos convidados para o banquete. O banquete já estava servido. Então devemos atender esse chamado com alegria, mas também com gratidão, que também foi mencionado na liturgia. Devemos comer e beber com satisfação, vestir roupas elegantes, usar perfume, mas também amar e também trabalhar com todas as nossas forças. Mas o texto nos lembra que debaixo do sol a morte vai chegar. E isso vai encerrar todas as chances de viver, planejar e agir. O verso 7º nos diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Aqui, meus irmãos, o autor nos convida a valorizar prazeres simples, como comer e beber. Mas comer e beber, quando nós reconhecemos que essas coisas são dádivas de Deus. Se você come, se você bebe, saiba que todas as coisas são dádivas de Deus, são presentes de Deus. No original, quando ele fala que se agrada das tuas obras, essa palavra obras, no original, tem relação com trabalho, tem a ver com negócio, com ocupação, com aquilo que você faz. Por isso é que essas obras, ou seja, aquilo que você faz, o teu trabalho, tem aprovação de Deus. Se você come e bebe, né? Aliás, essa passagem é paralela com uma outra passagem que está no capítulo 2, versículo 24, de Eclesiastes, que diz: nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então comer e beber, é gozar o bem do seu trabalho, mas não esqueçamos que tudo isso vem da mão de Deus. Não é do esforço humano, é das mãos de Deus. Aqui não quer dizer que não devemos trabalhar. Vamos já ver sobre isso. Não quer dizer que não devemos trabalhar.
que Deus se agrada, como lemos aqui, ele se agrada do nosso trabalho. Então, essa visão, mesmo, ela corrige tudo que é extremado, usualmente, né. Quando você quer estar nos extremos não é bom, porque vamos lá, exceto, né, é claro, crer em Deus e não crer em Deus, né. Mas assim, quando você vê questões são extremadas, por exemplo, tem uma corrente filosófica que rejeita os prazeres lícitos, é chamado de ascetismo. Então, por um lado, o ascetismo e por outro lado, o hedonismo, que é o contrário disso, que é que só vida somente por prazer, essa visão ela corrige esses 2 extremos, porque não é que eu não possa gozar, né, ter sentir prazer nas coisas, gozar o bem do nosso trabalho, mas eu não posso viver só para isso, só para viver, né, eh, viver apenas pelo prazer. Porque está claro que devemos sim, eh comer e beber, viver a vida, apreciar a vida. A questão aqui é quem recebe o crédito por isso, se é nós mesmos ou, como diz a escritura, reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Por isso que o autor aqui reforça que a vida, ela é um presente, precisa ser celebrado, conforme aquela ilustração que fiz no início, e que o desfrute dessas dádivas reflete nada mais ou menos do que a graça divina, a graça de Deus. Por isso que devemos viver com alegria, com gratidão. E isso faz parte do plano de Deus para nossas vidas, porque revela a bondade do Criador para com as nossas vidas. O versículo 8 diz: "Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça." Nessa passagem, apesar de não parecer à primeira vista, mas aqui continua o tom de alegria. A alegria que vimos no verso 7º também está aqui no verso 8º. Como assim? Acontece, irmãos, que a satisfação e o contentamento, ele não se limita a comer e beber. Mas aqui o autor, no caso Salomão, ele está estendendo isso para todas as situações em que os servos de Deus vivam. Porque essa expressão vestes alvas, aí vamos no original, alvas é a mesma coisa que uma das traduções seria o branco. Então, roupas brancas. Mas também tem outro significado, purificação. Portanto, quando você usa o termo vestes alvas ou vestes brancas, ela pode ser entendida como um símbolo de alegria, também de pureza, mas também de alegria. Por quê? Porque quando você contrasta com as vestes escuras, vamos lá, onde que usualmente se usa vestes escuras? Nos Exatamente, quando você está de luto, quando você está, né, vai no enterro de alguém. Mas da mesma forma, o uso de óleos aromáticos sobre a cabeça, óleo na cabeça, tem significado interessante também, porque na cultura antiga era sinal de bom ânimo e também de alegria, quando você tinha a condição de usar óleos aromáticos sobre a tua cabeça. Se pode significar unção também, mas aqui pode significar inclusive prosperidade. Portanto, mas vestir-se de branco e ungir a cabeça com óleo são representações, até se digamos, poéticas, de uma vida marcada pela alegria e pelo reconhecimento de que a vida, em sua total dimensão, é um presente a ser valorizado e desfrutado. Muito importante isso, é desfrutar esse presente, é valorizar esse presente, reconhecer que tudo vem de Deus.
O verso 9 nos diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, meus irmãos, aqui Salomão está retratando o casamento como uma dádiva divina, outro presente de Deus para nossas vidas. Mesmo que você tenha vida dificultosa aqui debaixo do sol, Deus te dá o presente do casamento. Diz que você viver em harmonia com a pessoa amada, ela é uma recompensa, que é concedida pelo próprio Deus, e que reflete Gênesis 2,18, quando eu disse: não é bom que o homem esteja só. Por isso, faria uma auxiliadora que lhe seja idônea. É claro que o casamento em si não explica o sentido da vida, mas ele oferece uma grande alegria, que torna a existência melhor. Outra coisa que eu julgo interessante nós destacarmos é a palavra fugaz. Essa palavra fugaz no original é rebel, que é a mesma palavra que significa vaidade. Então, podia ser traduzido da seguinte forma: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida de vaidades. Por isso que eu falei que o casamento em si não explica o sentido da vida, mas torna a vida melhor. Apesar do trabalho árduo e das adversidades, a família, ela é uma porção preciosa que é dada por Deus, que alivia a dureza do cotidiano e traz satisfação na nossa jornada aqui na terra. E quando ele diz assim: porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Aí quando você vai ver trabalho no original e afadigaste no original, elas são correlatas. Trabalho no original é amal e afadigaste é amel. São palavras correlatas. Por isso que o significado também, o trabalho tem significado de esforço, dificuldade no esforço, e afadigar tem um sentido de ser algo penoso. Então, por isso que foi dito, mesmo com o trabalho árduo, mesmo com as adversidades, mesmo com o esforço, mesmo com o sofrimento, mesmo com o aspecto penoso da vida, ainda assim vale a pena, porque a família, ela traz pra gente esse alívio dessa dureza do cotidiano. Irmãos, para concluir, o verso 10 nos diz que tudo quanto tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui, meus irmãos, Salomão apresenta uma nova perspectiva sobre o trabalho. Ele já tinha falado sobre o trabalho anteriormente, em diversas passagens anteriores. E ele sempre fez um link do trabalho com fonte de cansaço e fonte de aflição. Só que agora, o trabalho é visto como uma oportunidade de você trabalhar, mas com dedicação, com determinação. Porque junto com as recompensas, que foi falado no verso 7, 8, 9, agora o trabalho ganha um significado mais elevado. Por isso que ele diz que deve fazer de forma com empenho, com dedicação. Quando ele diz assim: faze-o conforme as tuas forças, aí vamos lá, força no original tem a ver com ser firme, ser, ser vigoroso. Por isso que aqui diz: faze-o conforme as tuas forças, destaca a importância de agir com intensidade. É trabalhar de forma firme, pois a vida é o único momento em que se pode planejar, criar e realizar. Lá no fundo, na morte não existe mais. Tanto é que essa expressão no além, né, porque no além, para onde tu vais, essa palavra no além, no original ela é Sheol, que tem a ver com sepultura ou lugar dos mortos.
Por isso que no lugar dos mortos, na sepultura, acabou com a consciência, acabou com não temos como fazer realizar um trabalho. Por isso, devemos fazer tudo aproveitando o tempo presente. Irmãos, finalizando a pregação com 3 aplicações. A primeira delas é desfrutar das bênçãos simples com gratidão, porque o pregador incentiva a comer, beber, se alegrar, pois Deus se agrada quando desfrutamos das bênçãos e reconhecemos que tudo vem dele. Cristo, por exemplo, multiplicou pães e peixes para se alegrar, para se alegrar com o povo, mas também para mostrar o seu poder. Mas o que é interessante dessa passagem da multiplicação dos pães e peixes, é que Cristo pegou algo que era ordinário, que era uma refeição, e tornou isso algo sagrado, porque estava foi algo feito em comunhão com o próprio Cristo, né. Então é importante isso, essa comunhão com Cristo. Por isso que nós devemos a recomendação é que você deve convidar Cristo para fazer parte das tuas rotinas diárias, seja comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Convide Cristo para fazer parte disso, com gratidão. Porque 1 Coríntios 10:31 diz: "Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus." A segunda aplicação é: trabalhe com excelência para a glória de Cristo. Porque o pregador nos chama a fazer tudo com o máximo de nossas forças, com empenho, ser firme. No Novo Testamento, Cristo também nos ensina a trabalhar, não como para os homens, mas como para Deus. Por exemplo, ele fala isso em Colossenses, capítulo 3, 23 e 24, que diz: "Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Portanto, encare suas responsabilidades diárias, o trabalho, o estudo, qualquer tipo de serviço que você preste, como uma oportunidade de glorificar a Cristo. Seja diligente, honesto, entusiasmado, sabendo que o seu esforço honra o Senhor." E como terceira e última aplicação, mais uma vez eu exorto, a Bíblia nos exorta: viva sob a perspectiva acima do céu. Se você olhar somente abaixo do sol, o que você verá será somente névoa, vapor, um sopro, uma fumaça, algo que seja fútil, ou seja, vaidade e vaidades, que é correr atrás do vento. O antídoto é olhar acima do sol. Colossenses 3:2 nos diz: "Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra." Porque existe outra realidade, que não depende dos acontecimentos infelizes do mundo. A morte eterna já foi vencida por Jesus Cristo na cruz. E mais, Jesus Cristo já alcançou o outro lado. Ele é o primeiro e único homem que já está acima do sol. E ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele disse que ia nos preparar lugar, lá nos céus, para todos nós os que cremos no nome de Cristo. Por isso, somente em Cristo há esperança para os pecadores. Que ele possa estar nos abençoando, nos livrando, guardando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.